Oi, tudo bem? Bom dia, Amy. Bom dia. Meu nome é Lídia e a minha primeira pergunta é: a gente queria entender um pouco melhor como funciona o sistema de cobrança do serviço de vocês, assim. Então, por exemplo, se eu sou um produtor que quer comprar o serviço da 1,5 grau, como funcionaria isso em relação a como vocês fazem essa cobrança? Se tem os pacotes, por exemplo, um pacote que tem a câmera e o mapa de risco, é, ou se vocês também se vocês cobram por hectare, por tempo de uso, né? E se possível, se você puder falar em dados numéricos mesmo. Tá, beleza. Hoje, então, a gente tem os produtos digitais, né, que não dependem de uma câmera. Então, tem toda aquela questão do hardware, né? Aí, todos esses produtos, então, é o risco, a gestão, a mensuração de impacto, é tudo por hectare, tá? Então, a gente cobra um valor por hectare. E em relação à cobrança, quando a gente, né, faz ali o contrato, a gente tem um tempo de fazer a implantação dos sistemas dos produtos digitais, leva em torno de 7 dias. A gente implanta e, para implantar, a gente pede um adiantamento do valor de uma mensalidade, tá? E daí, depois, a empresa, né, depois, enfim, de começar a utilizar, ela paga mensalmente o valor da mensalidade. Aí os contratos são de 36 até 60 meses, tá? Mas é recorrente, a gente trabalha só com o sistema recorrente. Agora, fazendo a alocação da câmera, do sistema de câmeras, né? A gente também cobra uma mobilização adiantada, tá? Paga todos os serviços para fazer a implantação, e daí depois a gente começa, né, o período de locação do sistema. Então, é sempre paga e usa, tá? Então, ele sempre paga adiantado para a gente. Então, pagou a mobilização, a gente implanta, leva em torno de 3 meses, a gente implanta, daí ele paga a primeira parcela, né, da locação, e daí ele usa por um mês, aí paga de novo, usa por um mês, e paga de novo, usa por um mês, tá? Ficou claro a distribuição do caixa? Sim, ficou. Eu só queria, assim, se você puder, se não puder, tudo bem também, mas se você pudesse falar, assim, o quanto vale esse O serviço. valor, É, tá. Vou falar valores médios, tá? Porque eles acabam variando. O preço de mobilização de um sistema de uma torre, tá? Ele é em torno de 120 mil reais, tá? E aí, um projeto médio hoje da empresa, ela é de quatro sistemas de câmeras. Então, em média, a gente fecha contratos de 4 câmeras, isso é 4 vezes 120, tá? E aí a mensalidade que a gente cobra hoje está no valor de mais ou menos 11 mil reais, tá? Então, daí são 11 mil reais por câmera por mês, tá? Agora, em relação aos produtos digitais, a gente faz um pacotão. Eu vou dizer aqui um valor médio também para vocês, né, não ficarem muito detalhados em relação a cada produto. Mas o valor médio é em torno de 20 centavos o hectare, tá? E daí paga, né, o valor de uma mensalidade e assim vai. tranquilo. Eu já faço logo. Eu teria outras perguntas. Eu faço logo ou já abro para os outros grupos? Eu não sei, é mais com o Thomas, a fila, né? É, Acho que desafio. vamos tentar rodando todo mundo para ser, né? Acho que todo mundo conseguir falar. Mas aí, então, o próximo é o Lucas. Aí você já levanta a mão de novo, Lídia, para ficar na fila de novo, né? Boa. Acho que estava bem alinhado com a Lídia nessa primeira pergunta, mas você falou um pouco dos preços assim que vocês cobram. Você conseguiria falar também os custos de produção de vocês e, em geral, em comparação aos preços, assim? Nossa, isso é uma dúvida operacional, não é que eu não posso falar, que eu nem sei, tá? Eu sei que na mobilização a gente não tem lucro. A gente tem lucro na mensalidade porque é o nosso recorrente, tá? Agora, o quanto, eu não sei dizer, você me pegou agora. Não, sem problema. Ok, já que eu não consegui responder essa pergunta, você quer falar outra? Senão eu posso passar para a próxima pessoa. Acho que por enquanto pode passar para a próxima, depois eu vou perguntando mais depois. Boa. A próxima, então, é a Maria Carvalho Cota Ferreira.
Bom dia. Na última apresentação, tinha falado que vocês tinham crescido muito abaixo de dívida. Se sentir confortável de falar qual que é a dívida atual da empresa? Olha, eu tenho minha cola aqui e nem isso tá na minha cola, tá? Eu também não sei responder. Eu não sou da área financeira. Tá. Mas tem como falar, então, os números, por exemplo, de receita, de Receita, sim. Eu tenho minha cola, tá. Vocês querem anotar... eu vou falar números grandes e daí vocês vão anotando, tá? Mas a gente começou em 2017 num faturamento de R$900 mil. 2018 já subimos para 2 milhões. 2019, 4 milhões. 2020, 4 milhões e 800. 21, 8 milhões. 22, 13,800. E agora 23, a projeção é para 22 milhões, tá? Anotaram, certo? Mas você pode repetir 2021 e... A partir de A partir de 2020. 21 é 8 milhões e 22 é 13,800. Obrigada. Beleza. Podemos passar para o próximo, que é a Lídia de novo. Bora, Lídia. Em relação às informações que vocês mandam, na verdade, o que a gente queria saber é se vocês mandam informações para o Corpo de Bombeiros mesmo, para as brigadas de incêndio, e se sim, quais seriam os relatórios que vocês enviam? Ah, tá, legal. As empresas que contratam a gente possuem brigadistas próprios, tá? Eles têm no corpo deles mesmo de colaboradores brigadistas e toda a operação de combate a incêndio. Então, eles têm caminhões-pipa, todos os equipamentos, treinamento, enfim, tá? Então, a gente considera que a brigada e o nosso cliente são a mesma organização, tá? Mas aí, mais detalhadamente, a operação fica numa central, que não é dos brigadistas, tá? E daí a central informa os brigadistas sobre, né, posição do foco de incêndio, qualquer situação, todas as informações meteorológicas e assim vai. Antes, né, essa comunicação era feita majoritariamente pelo rádio e sem muita informação qualificada, mas agora, né, com o sistema de gestão que a gente envia direto essa informação para o brigadista. Então, sim, existe essa possibilidade. Inclusive, se o brigadista for terceiro ou se ele for da cidade, a gente consegue também enviar essas informações para o brigadista, tá? E que informações que a gente envia para ele? A gente envia a foto, o link do Google Maps de onde que está o foco de incêndio, os dados meteorológicos, né? Então, velocidade do vento, que é super importante para tomada de decisão, né? Se está um vento muito forte, a propagação também é muito intensa, então eles tomam outras medidas, né? Enfim, então os dados meteorológicos, as fotos e também a propriedade do cliente mais próxima, tá? Ou se for dentro da propriedade do cliente, qual que é essa propriedade? Então, só para vocês saberem, né? Dentro de uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo, existem várias fazendas. Dentro de cada fazenda, essas fazendas são divididas em quadras, né? Eu acho que a palavra principal é quadras. E dentro dessas quadras é subdividido, né? Em unidades de produção ou até mesmo talhões. Então, a menor unidade possível é unidade produtiva ou talhões, tá? Então, como a gente tem essas informações na nossa base de dados, quando cai um foco de incêndio dentro de um determinado local, a gente já informa, inclusive, qual talhão que é, de qual fazenda, entendeu? E daí ele meio que já sabe como é que chega e assim vai. Então, a gente manda todas as informações para eles, tá? Beleza, obrigada. Show. Próximo, então, é a Gabriele Santos. Pronto, eu vou fazer minha pergunta. A solução que vocês estão conseguindo... Pronto. Desculpa, gente, mas a solução que vocês oferecem, ela é completa, mas assim, existe a possibilidade de comprar, módulos separados? Por exemplo, eu quero só o sistema dentro das câmeras de monitoramento que eu já tenho, ou então, eu quero só as torres. Tem como comprar isso de separado? Tem sim, Gabriele. E com produto de entrada isso acontece bastante, tá? Que é só, sei lá, o risco ou detecção satelital, e aí aquilo vai
me possibilitando upsell. Então, a gente não nega vender tudo separado, a gente vende sim, só que daí o preço, obviamente, ele sozinho, ele é maior do que, né, enfim, com todo o pacote, e o cliente acaba, assim, adquirindo, tá? Então, a gente vende tudo separado, não tem problema nenhum, e daí é uma questão da gente fazer upsell depois dentro daquele cliente, tá? Show! Daí a próxima é a Beatriz Sendon de Paula. Oi, minha pergunta seria se, na verdade, como foi a evolução em números de clientes de vocês até hoje, e se tem uma demanda reprimida que vocês ainda não conseguem realmente, tipo, atingir hoje. Legal. Calma, deixa eu pensar. Em termos de clientes, até 2020, mais ou menos, a gente teve só entrada de clientes novos, tá? E quando um cliente, ele faz um investimento que é relativamente alto, tá, pessoal? Se a gente for pensar, né, são, sei lá, 500 mil reais para implantar e depois uma mensalidade de, sei lá, 50 mil reais, né? Como é um investimento alto, normalmente as empresas elas não fazem um projeto para cobrir a área total. Então, a gente teve projetos pequenos de clientes novos, né? Até 2020, a gente sempre foi dobrando o número de clientes. A partir de 2020, como as empresas que a gente instalou já tinham tido retornos muito positivos, né? Então, eles basicamente aumentaram muito a lucratividade da produtividade deles, porque perdeu menos, eles retornaram para a gente para querer expandir. Foi quando a gente viu a possibilidade de upsell dentro das empresas. Então, a venda de expansão, né, de projeto, assim como também a venda de mais produtos para esses clientes, né, que são mais antigos. Então, a partir de 2020, a gente começou a ter muitas expansões de clientes, querendo, inclusive, cobrir 100% de todas as áreas, né. Então, hoje, a situação que a gente passa é basicamente um aumento orgânico, né, do número de clientes novos, então foi sendo realmente muito orgânico, mas o boom que a gente teve em 2020, por exemplo, foi basicamente expansões, né, que daí de uma unidade, a BP Boom, por exemplo, de uma unidade que a gente tinha, ela botou a meta de em 2 anos implantar em 11 unidades, que é todas que ela estava dentro do guarda-chuva delas, né? E aí, por exemplo, Suzano também, a gente estava com uma unidade que era São Paulo, agora a gente está com um projeto para expandir para as outras 5 unidades deles no Brasil todo. Então, são 130, né, câmeras de monitoramento. Então, tem todos esses projetos que agora estão em expansão. Eu respondi sua pergunta? Sim? Tá. Demanda reprimida. Se existe demanda reprimida, eu entendo que sim, existe uma demanda reprimida, justamente por conta esse não entendimento do retorno real do investimento, né, no sistema de monitoramento. Então, todo mundo olha, tem uma ótica do sistema, né, como um custo, e na verdade ele é um investimento para você, né, ter mais dinheiro. E aí agora, com um pouco mais, né, de lições aprendidas, enfim, né, e a gente tem relatos hoje de clientes que estão muito satisfeitos, a gente tem conseguido mudar um pouco dessa mentalidade, mas ainda é muito difícil falar com o usineiro. Gente, o usineiro é um bicho complicado, viu? Porque eu acho que é até cultural, olhando um pouco para trás, por conta né, eles usavam mão de obra escravocrata, então não se dá muito valor para o trabalho das pessoas, todo mundo tem que ser pago com salários muito baixos, existe essa cultura ainda, sabe, que é difícil de mudar numa usina, e aí quando eles vão fazer investimento de milhões, que pode trazer muitos mais milhões de retorno, para eles é difícil, sabe, para eles é tudo no custo ali, na ponta do lápis. Então, essa mentalidade, essa cultura, né, de usinas é difícil, tá? E aí, partindo para oportunidades, existiam segmentos que a gente não atua, então, falando sobre hoje, né, a gente só atua, desculpa, em papel, celulose e cana-de-açúcar, né, existem culturas no Brasil, que a gente ainda não fez nada, e a gente está partindo para os projetos, né, a gente já tem alguns projetos implantados de carbono, né, de produção de carbono, e também projetos de restauração, tá? Então, é isso.
A gente pode passar para a próxima, que é a Lídia, novamente. Eu acho que eu vou fazer logo as minhas duas últimas perguntas para não ter que voltar. Mas eu queria perguntar que tipo de regulamentação governamental a Angra e meio teve que estar de acordo, então, que leis que vocês tiveram que estabelecer, enfim, coisas nesse sentido. O que vocês, órgãos que vocês tiveram que conversar para poder ter o sistema atuando. Nós, propriamente dito, da Angra e meio, a gente não precisa de estar dentro de alguma regulamentação, tá? Eu acho que tem muito pouco player no mercado, por isso que acho que a regulamentação nem foi necessária. A única regulamentação que a gente já bateu foi para a construção de torres, que é uma coisa civil, né? Que precisa de uma autorização da aeronáutica, enfim, mas é uma coisa que é de prática de todas as empresas que a gente conhece e, enfim, a gente só teve um entrave na vida. E nem foi do nosso sistema, foi da torre, em específico, né? Da infraestrutura. Então, a gente não barra com nada. Em termos governamentais de regulamentação, a gente até se aproveitou em um cliente de uma na verdade, é uma ferramenta, né, das empresas cumprirem ali uma penalidade ambiental, né? Então, dizendo na prática, existem empresas que são multadas por algum crime ambiental que fizeram, tanto por incêndio ou derramar algum produto, alguma coisa nesse sentido, né? Eles cometeram um crime ambiental e daí eles são penalizados por isso. E existem formas de você se regularizar perante uma multa, né? Seja ela só pagando, seja ela também investindo em outros projetos de cunho ambiental para que você, né, esteja regular, e daí a lei entende, né? Na verdade, o órgão entende que está justo. Então, hoje existe a ferramenta que chama TAC, que é o termo de ajuste de conduta, e daí nesse TAC, né, o nosso cliente ele pode falar que para compensar, né, os danos que foram feitos, ele vai, por exemplo, né, investir em redução da área queimada, né, redução de incêndios. E daí, através desse dinheiro que ele utilizaria para regulamentar, né, para pagar a multa ambiental, ele, na realidade, retorna no investimento próprio para reduzir, de fato, as áreas queimadas, tá? E daí, nesse sentido, existem alguns relatórios que o nosso cliente precisa fazer, né, para averiguar que, de fato, está sendo feito um investimento que é, de fato, efetivo, e beleza, e é isso, tá? Então, é só um aproveitamento de um termo que existe aí, né, que a gente conseguiu se aproveitar, e foi muito positivo, foi muito bom. Entendi. A minha outra pergunta seriam na parte também de ofertamento do produto, se vocês têm mais gastos em instalar realmente lá o software, etc., ou na manutenção dele. Essa eu sei de cabeça, tá? Mas eu não tenho números, mas assim, a gente com certeza gasta mais para implantar, né? Porque a gente trabalha primeiro com sistema de locação, então a gente só cobra os serviços para implantar o sistema. Então, todos os materiais, câmera, cabo, bateria, placa solar, etc., tudo que a gente compra, basicamente a gente dilui na locação, que daí é o meio de locação, né, pessoal? Igual um carro, né? Você vai pagando ali o tempo que você usa e você vai retornando aquele valor. Então, a implantação, de fato, ela é o mais pesado de todos. A manutenção é bem mais tranquila mesmo, porque a gente faz manutenção preventiva, e daí a gente tem poucas intercorrências, porque a gente tem gastos muito grandes, né? E aí, para casos que são acima do nosso controle, então, o que hoje a gente arca em termos de manutenção, tá? Desgaste natural de material e vida útil de materiais também, tá? Então, sei lá, o cabo que ficou batendo muito na torre, sei lá, tô inventando, eu não sei direito como é que funciona, mas um cabo, ele, né, desgastou e daí ele precisou ser trocado. Beleza, a gente vai lá e troca. A vida útil de uma bateria, né, que é, sei lá, de 3, 4, 5 anos, eu acho que é 4 anos. Ela tá diminuiu a vida útil dela, a gente vai lá e troca, sem onerar o cliente, portanto, é um custo nosso. Porém, deu um raio, roubaram o material,
sei lá, alguma outra coisa que é, né, fora da nossa gestão normal, aí a gente pede reembolso para o cliente, portanto, a gente não toma como custo, né? A gente consegue pegar esse dinheiro de volta, tá? Então, é bem baixo, é bem tranquilo esses valores, tá, Lídia? Entendi, obrigada. Imagina. E aí, o próximo e último, Francisco. Só, primeiro, uma pergunta sobre a mensalidade que você tinha falado lá, que era 11 mil. Isso é por câmera? Ou... Correto, por câmera. Calma aí, não consigo... Oi? Calma aí. Porque ela tá mutada. Calma aí, não consegui Ela escutar. tá mutada. Oi, é por câmera. É por Isso câmera? mesmo. Tá. Isso. Outra coisa. Você tem o lucro líquido da empresa nesses anos? Anual. Anual ou EBITDA? Deixa eu ver se tem na minha cola, porque eu peguei essa cola do financeiro. Gente, vocês não querem saber de outros índices? Porque acho que esse não tem. Não tenho. Mas, Lucro líquido? Não tenho. sabe, se tem EBITDA ou algum outro índice que tem aí? EBITDA também não. Não tenho. Tá. Tá. Algum outro indicador? Não, só isso mesmo, obrigado. Não, tá, imagina. Próximo, Renato. Amy, tudo bom? Uma pergunta que eu queria que tu me confirmasse. O raio de distância que a câmera consegue chegar é de 15 quilômetros, é isso? Pode considerar 15 quilômetros, sim, correto. 15 quilômetros, tá, beleza. E o tempo de detecção é no mínimo quanto? Até 3 minutos. Com câmera, até 3 minutos. Com satélite, em torno de 3 horas. Tá, 3 minutos. Beleza. E minha outra pergunta seria, eu vi aqui em uma matéria que o nome da empresa até 2021 era Sintex, se eu não me engano. Sintex, alguma coisa assim. Sintex. O que é que... Sintex, pronto. O que é que levou vocês a trocar o nome? Se foi realmente por um melhor posicionamento estratégico, posicionamento de mercado? Queria saber quais foram as razões. Excelente pergunta, e foi justamente isso para a gente se reposicionar no mercado, tá? Acho que foi em 2020 que a gente viu que a gente só monitorava canavial, né? E algumas florestas de papel celulose. Quando a gente viu que a dor era muito maior porque pegava fogo em todo lugar, a gente pensou, a gente precisa mudar o nome para que a gente consiga abranger tanto, né, os nossos clientes atuais, mas também a área ambiental, que a área é muito maior, né? Imagina parques, todas as áreas nativas, enfim. Então, a gente teve que fazer esse reposicionamento, sim, de marca, foi estratégico, foi intencional, mesmo porque, gente, toda vez que a gente tinha que soletrar Sintex, era um parto. Então, a gente precisava de um nome que era mais fácil de, né, as pessoas entenderem, inclusive. E daí, obviamente, né, a gente queria um nome que chamasse a atenção, que as pessoas tivessem aquilo na cabeça. Então, quando a gente explica, né, 1,5 grau vem ali do Acordo de Paris, né, de subir 1,5 grau, o pessoal, tipo, fica impactado e aquilo guarda na cabeça, sabe? E aí, inclusive internacionalmente, as pessoas também guardam o nome por conta, né, do símbolo, que é 1,5 grau, mesmo falando inglês ou outra língua, não tem problema nenhum, porque de qualquer forma eles conseguem encontrar a gente, tá? Então, sim, foi intencional e foi por conta de abrangência mesmo de mercado. Nossa, obrigado. A gente tem agora o Daniel. Opa, tudo bom? Eu queria entender um pouco melhor dos serviços de carbono que vocês oferecem, se é a mensuração de quanto foi emitido após algum incêndio, ou tem mais alguma outra análise que vocês fazem com relação às emissões? Tá, eu vou explicar no geral, mas aí fica à vontade para também destrinchar um pouco melhor, caso você precise, tá? Mas a nossa ferramenta acaba sendo uma ferramenta de apoio para transparência do que acontece no campo, né, na área do projeto, para com os stakeholders. Então, hoje, se o nosso cliente, né, que faz projeto de carbono, quiser dar transparência do projeto para terceiros, ele consegue, em termos de, né, alteração
da cobertura do solo e também em relação a incêndios, tá? E aí é só dar um login e senha especial, né, que é voltado para visitantes mesmo, da área desse cliente, que daí o terceiro, ele consegue visualizar e ter mais segurança do projeto que ele está investindo. Então, no final das contas, o que a gente ajuda eles, além dos produtos dos números que a gente envia para ele, né? A gente ajuda nessa questão da transparência e da segurança do projeto, tá? Isto é, muito possivelmente, ele consegue vender o crédito de carbono a um valor maior, porque quem está comprando o crédito de carbono tem mais segurança de como é que está o projeto, tá? E que foi que aconteceu, né? O problema ali da Verra, que o projeto de carbono, de fato, não estavam capturando carbono, enfim. Então, a gente tem um pouco mais de transparência. E aí, tá, fora essa questão de somente dar o login e senha que dá a transparência, né? Que outras informações a gente dá para ele. Então, a gente informa a área queimada, e dentro dessa área queimada, o solo que tiver ali, né, na verdade, a cobertura que tiver ali, a gente consegue estimar o carbono que foi emitido por incêndios, tá? E aí, não só fazendo isso pontualmente, dentro de um ano, fazendo análise histórica do passado, a gente consegue entender o baseline, né? A gente consegue entender quanto que todos os anos é emitido carbono daquele local. E daí, obviamente, né, se existe essa questão da mudança, né, do dono da terra promover alguma ação de forma a diminuir a emissão do carbono, ele também conseguiria pegar esse delta, né, essa diferença do baseline com a alteração, né, a diminuição das áreas queimadas e também a diminuição do carbono emitido, e poderia também colocar aquilo para venda, tá? O problema é que a gente não tem uma metodologia para isso ainda, mas obviamente, né, tendo mais área protegida, ele consegue diminuir o pool dele de segurança. Você sabe como que funciona um projeto de carbono? Mais ou menos? Só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho uma noção, assim, por alto. Tá. Quando você faz um projeto, você não pode... Então, você tem lá 100 hectares. Você não pode vender os 100 hectares de crédito de carbono no mercado. Você precisa ter um pool de segurança. Tá? Então, dependendo do risco que aquela área tem, de invasão, de desmatamento, de queimadas, de etc., esse pool tem um certo tamanho, tá? E aí, tendo um sistema de monitoramento de incêndios, né, numa área que pode ter ali alguma pressão, o pool automaticamente pode ser diminuído. Então, isso quer dizer o quê? O projeto do cara é mais rentável porque ele consegue vender mais crédito de carbono, tá? Então, enfim, é um dos fatores que a gente leva o nosso cliente de crédito de carbono a ter ganhos também, aumenta a rentabilidade dele, tá? Então, a gente entrega, só voltando na questão da entrega, a área queimada, a estimativa da área queimada, o estudo prévio, né, dos anos anteriores, de queimadas e também emissões, e daí também a comparação ano a ano, se diminuiu ou aumentou, entendeu? A gente dá todo esse acompanhamento para o cara dos projetos. Sim? Ficou claro? Show. Sim, sim. Gente, ficamos sem dúvidas. É isso mesmo? Acho que sim. Bom, Thomas, algum direcionamento aqui? Bom, pessoal, acho que era isso então, né? Tem algumas pessoas que me mandaram e-mail também, algumas dúvidas que a gente não conseguia responder, e também a solicitação de visita. Gente, a nossa empresa é remota, tá? A gente só tem a operação em loco, todo mundo fica espalhado pelo Brasil, então fica um pouquinho complicado de fazer visitas, tá? Na empresa, mas aí, de qualquer forma, agora, né, tendo essa primeira rodada de perguntas, caso vocês precisem, podem mandar e-mail pro arroba, né, contato@umgrau-e-mail, que daí a gente vai responder, que eu já organizei com o pessoal lá internamente para a gente responder com vocês com mais celeridade, tá bom? Acho que é isso, né? Thomas, eles podem mandar e-mail? Eu não sei agora se está dentro das regras, gente. Acho que sim. Não sei, vocês perguntem pro Thomas também, então.
Pode ser? Sim? Fechou. Beleza, gente. Acho que era isso então. Obrigada, boa sorte para vocês nesse challenge.